Ou seja, você acha que é normal uma carteira bem estável de fundos imobiliários bons, com um bom histórico, pagando 10% ao ano? Nós estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar aos fundos de pensão mesmo para valer, os institucionais para valer, os investidores estrangeiros para valer nisso a história, o preço não pode ser esse. Se aquele fundo quebrar, virar zero, pó, que não vai acontecer mais, por hipótese, quebrar, virar zero pó, no mês seguinte você já recuperou o dinheiro dele. Por mais que as pessoas gostem dessa multiplicação de capital, por esse viés mais especulativo de, tudo, no fim da história todo mundo busca renda. Nossa, olha o que eu vou falar aqui, é bem interessante isso. Talvez você olha por tudo isso e ainda critica. Vamos trazer um outro prisma. Será que a gente não está diante de um dos mercados mais desarbitrados do planeta? Ou seja, você acha que é normal uma carteira bem estável de fundos imobiliários bons, com um bom histórico, pagando 10% ao ano? Sendo que você tem um apartamento em quarto sala que o cara fica se estapeando para comprar, pagando 5, 6. Para você fechar um cap desse de 10 para 6... Eu ia falar, dá para chegar a 12, né? Você falou 10 aí, mas a gente... Tá louco. Então, assim, se você analisar friamente, as pessoas estão... Não, e tem quem critique. Não, vão continuar existindo. Mas se você olhar por um outro prisma, você deve falar assim, poxa, nós estamos só começando isso aqui, esse negócio vai crescer muito ainda, e quando crescer e chegar aos fundos de pensão mesmo para valer, os institucionais para valer, os investidores estrangeiros para valer nisso a história, o preço não pode ser esse. Porque assim, quem está precificando o mercado de fundos imobiliários hoje, eu acabei de te dizer, é na média quem tem 50 mil e que na mediana é 3 mil reais. Na mediana é 3 mil reais. Então o investidor pessoa física, super iniciante, ele precifica muito mal porque ele ainda vai comparar com o aluguel... Não, pior do que isso, ele vai comparar com o CDB do banco. Esse aí nem passou na minha cabeça. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui, elas não estão... Se estivesse comparando com o imóvel, ainda estava menos mal, porque ainda você tem um investidor mais sofisticado, né? Ele está comparando com o CDB. Eu posso colocar 100% de CDI na Selic, pagando 10. É isso. Só que ele esquece de 22,5% de imposto. O Baroni acabou de falar que essa carteira de fundo imobiliário que ele está elogiando tanto paga 10% ao ano, mas o CDB também paga. Só que ele esqueceu o resto. Entendeu? Então, assim... qual é a necessidade? Por isso que eu falo, qual é a necessidade dessa pessoa receber informação? Gigantesca. Ele está como se fosse num processo de alfabetização dentro do mercado financeiro. O que eu vejo cada vez mais, principalmente quando fazem... Eu gosto muito das mentorias por causa disso, né? A mentoria eu pego a pessoa ali do zero absoluto, muitas vezes, ou então ela acha que ela entende muita coisa, e na hora que eu entrego no final com uma carteira montada, ela conseguindo decidir os ativos, percentual de renda fixa, renda variável, tudo baseado num conhecimento, ela entende, ela não realmente... eu não sabia nada. Então, assim, a gente falando aí, sei lá, vamos chegar a 3 milhões, né? Desses 3 milhões, quantos realmente têm o conhecimento, né, para fazer as escolhas certas ali? Eu vou falar para você uma coisa que vai até surpreender, mas às vezes a gente se depara com pessoas que têm milhões investidos e têm um conhecimento baixo. Por quê? Porque essa pessoa acumulou esses milhões na profissão dela. Não no investimento. Não no mercado financeiro. Aí agora ela está numa fase de menos trabalho e mais usufruir. E aí quando ela procura, ela carrega um monte de certezas de que ela ouviu por aí, que são... Nossa, desculpa, né, meu linguajar, mas tem gente que investe de orelhada, né, que a gente tô ali escutei, nossa, é complexo. É complexo. Por isso que eu falo que o mato ainda é muito alto. E aí entra o meu viés de professor. Eu acho que para você realmente construir uma passarela para essas pessoas de conhecimento, você tem que agregar conhecimento com parcimônia, com equilíbrio, sem tomar... explicando que... Porque sabe o que eu acho? A gente acabou não concluindo esse assunto. O cotista achar... o cotista achar que só ele que é o interessado é de uma visão tão apequenada... muito grande. Você tem outros players envolvidos que precisam também ser remunerados dentro desse ecossistema. É um mercado que tem que crescer, e quanto mais ele crescer, por favor, mais... Por favor, eu acho que isso é uma visão apequenada, uma visão egoísta, primitiva, horas. Agora, Baroni, mas também não dá para só eu perder e ele tá ganhando o salarinho dele lá, né? Como a gente vê muito por aí. Calma, pessoal, vamos pontuar uma coisa de cada vez. Defina o que é o salarinho dele. Se for a remuneração da taxa de gestão, a gente, de novo, muitas delas hoje são indexadas ao valor de mercado. Então, alguns até com taxa caiu de performance também. Ali, uns tem, outros e outra coisa, se ele entrar numa espiral negativa,
em que ele não consegue contratar mais profissionais, que ele não consegue... Aí que você não tira isso do buraco nunca. Aí vamos para uma terceira camada. Você não escolheu os seus fundos? Você não entende. Você não, agora, não leu, você não aí, foi vamos de novo, saber. É muito primário você acreditar que você, ao longo da sua formação de carteira, escolheu 15, 20, 25 fundos e achar que todos iam lá, por favor. Vai e aí entra tudo bonitinho, de você. Só que o problema da psicologia financeira é que a dor é muito mais impactante do que o acerto. Eu falo isso muito engraçado. Eu falo, se eu te der 5 mil reais, vai ficar muito feliz, mas se você perder 1.000, o impacto de perder os 1.000 é muito maior. Exatamente. Do que você então ela tem que entender assim. o seguinte, um amigo meu muito querido, deve ter hoje 84, 80 anos, chama Vânio Coelho, que a gente chamava de Conejo. Os mais antigos aí dos fundos imobiliários vão lembrar dele, muito querido, de Florianópolis. Abraço para a dona Vânia, que é a esposa dele, o filho, o Tiago. Ele me ensinou uma coisa uma vez sobre fundos imobiliários que me fez lembrar disso aqui agora. Muito, muito bonito o que ele me ensinou. Ele falava assim, Barão, ele só me chamava de Barão, não me chama de Barone. Fala, Barão, fundo imobiliário são como aquelas matas virgens. Mesmo que aconteça alguma coisa, elas se recompõem. Olha que bonito que ele falava. Bonito. Né? E é realmente Gostei de ouvir isso, vou levar isso para a vida. Então, um senhor, né, hoje com 80 e poucos anos, eu conheci no começo da minha jornada de fundos imobiliários, há 15 anos atrás. Ou seja, já tinha 70. E já era um sábio, já investia em fundos imobiliários há muito tempo. Ele sim começou lá naqueles fundos monoativos. Lá em 90, porque desde quando? 90? Mas eu acho que ele deve ter começado nos finais dos anos 90, no início dos anos 2000. Né? E ele falava, que não era o mesmo mercado que o de hoje. Não é, muito diferente. Então ele já enxergava isso lá atrás. Olha que é a sabedoria. Os fundos imobiliários são como essas matas virgens. Então, quando você tem algum problema em algum fundo da sua carteira, é como uma mata virgem, ele recompõe para você. O próprio, né, por exemplo, uma carteira de fundos imobiliários que rende 10% ao ano, se você tiver uma exposição em um fundo de 5%, hipoteticamente que ele vá a zero, não vai, mas hipoteticamente, em 6 meses... o princípio da diversificação, ele, né, não só nos fundos imobiliários, mas para todos os investimentos, né? Exatamente. Eu tento manter ali um percentual maior em fundos, né, principalmente high grade ali, talvez, né? E que eu sei que vai me entregar com tranquilidade. E a gente expõe menos em alguns outros, justamente porque entende a oscilação. Quando você entende isso, né, fica tranquilo. Eu tenho, sei lá, você investe mais de 15 anos. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para ficar mais fácil esse exemplo. Se você tiver 100 fundos imobiliários... Estamos com tempo aí, né? Se você tiver 100 fundos, 1% em cada um, se aquele fundo quebrar, virar zero, pó, que não vai acontecer mais, por hipótese, quebrar, virar zero, pó, no mês seguinte você já recuperou o dinheiro dele. Com os outros. Com os outros. O fluxo de caixa dos outros recompõe o dinheiro que você perdeu e a vida vai seguir. Segue a vida. Né, assim, às vezes, essas exposições, né, a gente mantém alguns, por exemplo, deu um problema, beleza, você não quer continuar investindo, você mantém ele em quarentena ali, né, para de investir um pouco, mas ou ele vai recuperar rapidamente e você volta a fazer os aportes, ou ele vai passar a ser tão insignificante ali no todo da sua carteira, que com o tempo... Você tem que entender o que é transitório, o que é definitivo, se o risco estava mensurado ou não, se há uma saída efetivamente. Eu acho que tudo isso tem que ser ponderado. E aí tem que ser ponderado com maturidade. Porque, afinal de contas, quem escolheu foi você. Claro. A não ser que você escolheu o FOF. Não, exato. Então, no final das contas, é isso, entendeu? Então, assim, e você pode associar isso de diversas frentes, né? Você escolheu viajar, você vai fazer 10 viagens. Talvez uma daquelas viagens... Vai ser ruim. Você vai ter um destino ruim, mas é alguma coisa que no curso da viagem talvez você pode melhorar. Foi um infortúnio que você teve ali, mas você conseguiu... E a viagem terminou boa no fim da história, entendeu? Ou então você vai ter que voltar. Você pegou teve um problema de saúde tão grave que você vai ter que voltar para o destino seu original. Eu penso muito o investimento como uma construção. Sabe? O problema é que é o seguinte, vamos voltar lá na nossa primeira pergunta. O problema é que a sociedade hoje ela impõe 880, né? Certo e errado, verdadeiro ou falso. Eu vou ter muito resultado mito ou não verdade, quero. Entendeu? Isso tudo a vida ela é um gradiente. Ela é um gradiente em tudo. As decisões que você toma ela tem uma granularidade interessante porque ela tem um gradiente, entendeu?
Então é assim. Isso é importante, né? Quando as pessoas chegam a mim, né, ali, eu faço aquele primeiro entendimento de como estruturar ali a estrutura da carteira da pessoa. Às vezes ela vem com um raciocínio e que eu não vou ser capaz de atendê-la, que é justamente esse. Eu quero um retorno de X, ouvi falar que dá 20%, 30% ao ano. Falei, não é. Aí você tem que partir para outros tipos de investimentos, que com fundo imobiliário, ações, renda fixa, não vai ser. Talvez com criptomoeda, que eu também não tenho conhecimento para ensinar. Eu até, quando as pessoas querem falar de criptomoeda, eu indico outra pessoa, que eu não tenho essa capacidade. Não é o meu métier. Mas naquele primeiro estudo a gente já sabe, né, o que a pessoa quer. Às vezes ela quer, o que o investimento vai te entregar não é isso. Você tem que deixar isso muito claro para as pessoas, porque às vezes ela tem uma expectativa que não vai ser cumprida, né? E isso é muito importante, você deixar isso claro para a pessoa. Agora eu vou falar uma coisa aqui que eu arrisco poder estar falando errado, mas eu vou arriscar, vou correr esse risco. Aqui a gente desmancha depois. Não. Enchendo o saco. Vou arriscar dizer, por mais que as pessoas gostem dessa multiplicação de capital, por esse viés mais especulativo de, tudo, no fim da história todo mundo busca renda. Exatamente. E o fundo imobiliário te entrega isso, assim, dentre todos os investimentos que eu conheço. Por isso que eu falo, eu já vi pessoas, e eu entendo essas pessoas técnicas, pessoas boas, pessoas bem intencionadas, falando assim, mas investir em fundo imobiliário no começo não faz sentido, porque ela vai receber alguns poucos centavos reais. Eu respeito essa visão. Começa pelas ações, onde você tem um potencial maior. Entendo isso. Mas por que eu discordo completamente? Eu também. Porque você já nascer dentro de uma carteira em que você tem uma parte em fundos imobiliários, aí a gente pode discutir o quanto, mas ter já fundos imobiliários na carteira, já com esse viés de renda recorrente, com esse viés de você comprar mais cotas todos os meses, entendendo que os aportes direcionados vão aumentar. O juro composto qual é o problema que às vezes as pessoas falam? A pessoa começa com R$200, e aí, claro que vai entrar centavos, e esses centavos não vão ser suficientes para comprar mais. Mas, horas, quem está começando R$200, eu estou pressupondo que no mês seguinte ela vai ter mais R$200. Ou ela está achando que os R$200 dela vai virar 5 Isso aí é uma parte da mentoria. Eu explico para ela como funciona o juro composto. Cara, é assim que funciona. Sem os aportes regulares não vai funcionar. O pessoal acha que a matemática é matemática. Matemática. Então aí não.